Vá apodrecer na prisão, enquanto eu e minha noiva gastamos seus milhões. Meu marido riu na sala do tribunal, enquanto as algemas eram colocadas em mim. Ele saiu para comemorar sua vitória, mas não percebeu o bilhete que enfiei na mão de um policial mais velho. Ele não sabe quem é meu pai de verdade. Ligue para Miguel Mendonça neste número. Diga que a filha dele foi incriminada. Por essa ligação, você receberá uma casa e uma vida nova para sua família. Tudo isso não aconteceu de uma vez. Primeiro, houve o som seco do martelo de madeira, que dividiu minha vida entre o antes e o depois. Condeno Vitória Costa Mendonça a 10 anos de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, proferiu o juiz de forma monótona, sem sequer levantar os olhos dos papéis. Um silêncio pesado e pegajoso se instalou na sala. Eu estava ali, na gaiola de vidro, e sentia o sangue escoar do meu rosto. 10 anos. Por desvio de fundos de uma empresa na qual eu nem sequer tinha tocado. Procurei por um pingo de compaixão, mas só via a nuca das pessoas, e um único rosto que brilhava como uma moeda nova. Marcelo, meu marido, o homem com quem eu havia vivido por 7 anos, estava na primeira fila. Vestia um terno cinza impecável que eu mesma tinha escolhido para ele no nosso aniversário. Ele não parecia arrasado, parecia o vencedor. Ao lado dele, agarrada ao seu braço com as unhas feitas, estava Gisele. Seu casaco de pele claro parecia desnecessariamente luxuoso naquele salão oficial e empoeirado. Marcelo se aproximou da grade enquanto os guardas faziam soar as chaves. Ele se inclinou tão perto que senti o cheiro de seu perfume caro, aquele que eu havia lhe dado no último Natal. Não sinta minha falta, Vivi. Ele sussurrou, e seus lábios se curvaram em um sorriso que me causou um arrepio. Você já fez o seu trabalho. Agora é a minha vez de viver bem. Gisele deu uma risadinha, um som que parecia vidro estilhaçando. Vamos, Celo. A mesa está reservada para as 2 da tarde. Ela resmungou, puxando a manga dele. Está tão abafado aqui. Vamos, querida, vamos celebrar, Marcelo disse em voz alta, para que todos ouvissem. Ele me lançou um último olhar, o olhar de alguém que joga fora um comprovante antigo e inútil, e se virou para a saída. Fui retirada do fórum pela porta dos fundos. Um corredor longo e mal iluminado, paredes pintadas de verde musgo, cheiro de mofo e cigarro. Meus pulsos, algemados nas costas, já estavam dormentes. Eu era conduzida por 2 homens, um sargento jovem que passava o tempo todo no celular e um policial mais velho. Olhei para o mais velho. Seu crachá dizia Jorge Ferreira. Tinha o rosto cansado, rugas profundas ao redor dos olhos e um uniforme folgado. Nos pés, sapatos velhos e gastos. Era visível que cada real era contado em sua casa. Era minha única chance. Respirei fundo, agora ou nunca. No canto mais escuro do corredor, perto da escada, torci o pé de propósito. Não foi difícil. Minhas pernas já mal me aguentavam. Gritei e caí de lado, bem em cima de Jorge. Cuidado, resmungou o sargento jovem sem tirar os olhos do celular. O policial mais velho me segurou pelo cotovelo, impedindo que eu caísse no chão de cimento. Nossos rostos ficaram próximos. Senti o cheiro de tabaco barato em sua jaqueta. Por favor, sussurrei, olhando diretamente em seus olhos. Meus dedos, fechados em punho nas minhas costas, se abriram. Uma bolinha de papel deslizou para sua palma grossa e áspera. Dentro, embrulhada, estava uma nota de R$ 50. 50 reais. Tudo o que consegui esconder durante a revista. Jorge paralisou. Sentiu o papel. Seus olhos se moveram para o parceiro jovem e depois para mim. Havia medo, misturado com curiosidade, em seu olhar. Ligue, sussurrei rapidamente, enquanto o sargento se afastava alguns passos. Tem um número aí. Diga a Miguel Mendonça que a filha dele foi incriminada. Essa é sua chance. Você vai sair da miséria. Eu prometo. Jorge Ferreira não respondeu nada. Apenas apertou minha mão com mais força, ajudando-me a endireitar, e num movimento imperceptível, enfiou o punho no bolso da calça. Anda logo, Mendonça! Ele resmungou mais alto para o colega. A van não vai esperar. Fui jogada no camburão. A porta de ferro se fechou, cortando a luz. Por dentro, estava frio como um freezer. O veículo roncou e partiu.
Sentei-me na escuridão, com a testa encostada na parede gelada, contando os segundos. Ele ligaria ou não? Jogaria o bilhete fora ou arriscaria? R$ 50 não era dinheiro, mas para ele era um sinal de que eu não era apenas mais uma prisioneira. 20 minutos se passaram. O camburão chacoalhava nos buracos. De repente, o veículo parou. Ouvi a porta da cabine bater. Alguém saiu. Jorge estava em um telefone público em um posto de gasolina na esquina, enquanto o motorista comprava cigarros em uma loja de conveniência. As mãos do policial tremiam. Ele abriu o papel. 51 e um número de telefone. Sem nome, apenas os números. Ele olhou para o camburão. O motorista ainda discutia com a vendedora. Jorge discou o número. Os bips se arrastaram. Ele já estava prestes a desligar, pensando que era uma brincadeira de mau gosto. Mas alguém atendeu do outro lado. Escuto. A voz era grave, como uma pedra de granito. Nada de alô, nada de secretárias. É Miguel... Senhor Mendonça? Perguntou Jorge, gaguejando. Me pediram para dar um recado. Uma mulher, Vitória Mendonça, diz que é sua filha. Diz que a incriminaram. O silêncio tomou conta do telefone. Jorge só ouvia a própria respiração. Onde ela está agora? A voz ficou mais baixa e, por isso, mais assustadora. No camburão, estamos a caminho da delegacia central. Vamos passar agora pela ponte estaiada. Espere, a voz ordenou brevemente, e a ligação caiu. Jorge voltou para a savane, pálido como um lençol. O motorista não notou nada. Seguimos adiante. 10 minutos depois, o camburão entrou na ponte sobre o rio Pinheiros. A chuva cai em flocos grossos, fechando a visibilidade. De repente, o veículo foi puxado bruscamente para frente. Um guincho de pneus, uma batida, e fui arremessada contra a parede oposta da cela. O motorista praguejou. Do lado de fora, gritos e buzinas de carros. "O que houve?" gritou o sargento jovem. A porta traseira do camburão se escancarou por fora. O ar gelado e a luz forte dos faróis invadiram a abertura. A pista estava bloqueada por 3 enormes SUVs pretos. Eles estavam atravessados na ponte, bloqueando totalmente o trânsito. Em volta deles havia homens fortes em casacos escuros. Nada de polícia, nada de sirenes. Era um exército particular. Um homem saiu do carro central. Tinha cerca de 70 anos, mas movia-se com a força de um martelo. Cabelos grisalhos, um pesado casaco com gola de pele e uma bengala nas mãos na qual ele nem se apoiava. Miguel Mendonça, o homem cujo nome era sussurrado naquela cidade. Magnata da construção, dono de fábricas e, segundo os rumores, o verdadeiro dono das sombras de metade do país. O capitão da polícia, chefe da escolta, saltou da cabine com a pistola em punho, mas imediatamente a abaixou ao ver quem estava à sua frente. "Senhor Miguel!" A voz do capitão tremeu. "Estamos em escolta especial, não podemos." Mendonça sequer olhou para ele. Ele foi direto para a porta aberta do camburão. Seus olhos, frios e cinzentos como o céu de inverno, me encontraram na escuridão da caixa de metal. Fui tirada para fora. Eu tremia, não de frio, mas de adrenalina. Olhava para o homem que nunca tinha visto, mas sabia que o sangue dele corria em minhas veias. Eu esperava qualquer coisa, abraços, lágrimas, palavras de consolo. Mendonça, em silêncio, estendeu ao capitão da polícia uma pasta fina com documentos. "A jurisdição foi alterada", ele disse com a voz calma. "Ela, agora, está em prisão domiciliar enquanto as investigações continuam, sob minha responsabilidade pessoal. Alguma pergunta?" O capitão abriu a pasta, viu a assinatura do Procurador-Geral do Estado e um selo que mal havia secado. "Não, senhor", ele murmurou, guardando a pistola. Mendonça fez um sinal para seus homens. 2 seguranças vieram até mim, removeram as algemas e, com um gesto, me convidaram a entrar no interior aquecido do SUV. Sentei-me no banco de couro, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Mendonça sentou-se ao meu lado. O carro partiu, fazendo um retorno ilegal na pista. Virei-me para ele. "Obrigada." Comecei, sentindo um nó na garganta. "Eu sabia que você ajudaria. Sabia que não deixaria sua filha." Mendonça virou a cabeça lentamente. Não havia um pingo de calor paterno em seu olhar. Era o olhar de um predador avaliando a utilidade de uma ferramenta. "Não se iluda, Vitória", ele me interrompeu.
Sua voz era seca e dura. Eu não te tirei de lá porque é minha filha, nem porque sinto pena de você. Ele tirou um charuto do bolso, mas não acendeu, apenas o girou entre os dedos. Seu marido idiota pensa que roubou o dinheiro da sua empresa. Ele pensa que te incriminou perante a Receita Federal. Mendonça sorriu, e aquele sorriso era mais assustador do que qualquer ameaça. Mas ele cometeu um erro. Aqueles 50 milhões de reais que ele movimentou através das suas contas não eram fundos da empresa. Era o meu caixa 2 particular, meu buffer clandestino. Eu paralisei. Marcelo havia roubado dinheiro, não dos acionistas. Ele havia roubado do homem mais perigoso da cidade. Marcelo Ramos não apenas te colocou na cadeia, continuou Mendonça, olhando diretamente nos meus olhos. Ele, sem saber, declarou guerra ao rei desta cidade. E você, Vitória, não me é útil agora como filha. Você me é útil como arma. Não estamos indo tomar café. Estamos indo preparar um contra-ataque. O carro entrou por um portão de ferro que se fechou com um estrondo atrás de nós, isolando-me do mundo exterior. A casa de Mendonça parecia uma fortaleza medieval reformada para os padrões modernos de paranoia. Muros altos, câmeras no perímetro, seguranças armados. Eu preciso ver meu filho. Foi a primeira coisa que disse ao sairmos do carro. O Paulo está sozinho, ou com a babá. Eu nem sei onde ele está. O Marcelo pode tê-lo abandonado. Mendonça sequer diminuiu o passo. Ele caminhava em direção à porta de carvalho maciça, batendo a bengala no piso de granito. Seu filho está bem. Meus homens estão de olho na casa dele à distância. Ele jogou por cima do ombro. Mas você não vai lá agora. Eu não estou pedindo permissão. Tentei passar à frente dele, bloqueando o caminho. Eu sou a mãe, pai. Agora eu sabia que ele era meu pai. Ele parou e olhou para mim de cima. Na luz brilhante do hall, vi meu reflexo no espelho. Cabelo emaranhado, rímel borrado, o blusão cinza e barato com o qual fui presa. Eu parecia patética. Eu parecia uma vítima. Nesse estado, você não vai ver seu filho, ele cortou. E muito menos vamos à festa de seu marido assim. Se você quer destruir Marcelo, precisa entrar lá, não como uma cadela espancada, mas como a dona da situação. Ele estalou os dedos. 2 mulheres apareceram imediatamente de uma porta lateral, com pilhas de roupas e estojos de maquiagem. E atrás delas saiu Jorge, o mesmo policial que há 1 hora ligava para Mendonça com a mão trêmula. Agora ele vestia um excelente terno preto, que lhe caía muito melhor do que o uniforme da prisão, e um fone de ouvido enroscado estava em sua orelha. Jorge Ferreira é agora o chefe da sua segurança pessoal. Mendonça assentiu. Ele tem um bom incentivo para te proteger. Eu cumpri minha promessa. A hipoteca dele está paga, os filhos estão na faculdade. Ele é sua sombra agora. Jorge me fez um breve aceno. Seu rosto estava sério e focado. Ele não era mais o velho cansado. Ele tinha um propósito. A hora seguinte passou como um borrão. Fui lavada, secada, maquiada e vestida como uma boneca. Sem perguntas, apenas um movimento rápido de profissionais. Quando olhei para o espelho novamente, vi uma estranha. Um vestido preto rigoroso, longo, acentuando perfeitamente minha figura, um penteado alto, diamantes nas orelhas, um presente de Mendonça. Eu não parecia apenas rica, parecia perigosa. Ora, disse Mendonça, olhando para o relógio, Marcelo deve estar no meio de um brinde à liberdade dele. Fomos para o Império, o restaurante mais badalado do bairro do Itaim Bibi. Jorge ia no banco da frente, conversando constantemente com alguém pelo rádio. Eu estava sentada atrás, apertando minha clutch até os nós dos dedos ficarem brancos. O medo tinha desaparecido. Restava apenas uma raiva gelada. O carro parou na entrada principal. O manobrista correu para abrir a porta, mas Jorge se antecipou. Saí para a rua, respirei o ar frio e caminhei até a porta. Os seguranças do restaurante tentaram barrar nossa passagem, afinal era um evento fechado. Mas Jorge simplesmente afastou-me brutamontes, e Mendonça nem sequer olhou para eles. Entramos no salão. A música tocava alto, o tilintar dos copos se misturava a gargalhadas embriagadas. Marcelo estava na ponta de uma longa mesa, segurando uma taça de champanhe.
Gisele estava pendurada nele, já visivelmente bêbada. A vida nova, gritou Marcelo com o rosto vermelho. Que o lastro permaneça no fundo. Nesse momento, entramos no centro do salão. A música parou, como se o DJ tivesse sido estrangulado. O silêncio se espalhou em ondas a partir de nossa mesa, até cobrir todo o restaurante. Marcelo congelou com a taça levantada. Ele me viu, seus olhos se arregalaram, a boca ficou entreaberta. O copo escorregou de seus dedos. O som do vidro quebrando no silêncio total soou como com um tiro. O champanhe espirrou em sua calça, mas ele nem estremeceu. Caminhei lentamente até a mesa. Meus saltos batiam secos no piso de madeira. Os convidados, entre eles nossos amigos em comum e parceiros de Marcelo, olhavam para mim como se eu fosse um fantasma. Boa noite. Minha voz era calma e clara. Peço desculpas pelo atraso. Negócios, vocês entendem. Aproximei-me de Marcelo. Ele recuou, esbarrou na mesa e quase caiu. Gisele deu um gritinho e se escondeu atrás dele. Vivi, ele ofegou. Você foi condenada a 10 anos. Um erro nos documentos, querido. Eu sorri e vi que aquele sorriso o fez estremecer. Obrigada por cuidar dos meus bens enquanto eu estava ocupada. Afinal, é isso que você está comemorando, não é? A manutenção bem-sucedida do capital da família. Sentei-me na cabeceira da mesa, no lugar que ele considerava seu. Mendonça ficou parado na sombra de uma coluna, observando. Marcelo, pálido como giz, pegou o celular com as mãos trêmulas. Eu vou ligar agora. Isso é uma fuga, ele sibilou. Vão te trazer de volta para a cela. Polícia! Cadê a polícia? Eu estou aqui, Marcelo Ramos, ecoou uma voz grave de uma mesa vizinha. Marcelo virou-se bruscamente. Sentado ali estava o delegado-geral Samuel, chefe da Polícia Civil da capital. Ele levantou um copo de cachaça, olhando para mim. A saúde de Vitória Mendonça, o delegado trovejou, virando o copo. E a justiça? O celular caiu das mãos de Marcelo no carpete. Ele percebeu que o chão estava se abrindo sob seus pés. Ele se inclinou em minha direção. Seu rosto estava distorcido de raiva e medo. Você acha que venceu? Ele sussurrou no meu ouvido, salpicando saliva. Acha que voltou como rainha? Você não tem nada. Eu vendi o apartamento, 1 hora atrás. O negócio está fechado. Seu filhote será jogado na rua amanhã de manhã pelos novos proprietários. Ele esperava histeria, lágrimas, gritos, mas eu apenas o encarei com calma. Negócios podem ser cancelados, Celo. Mas a pena por fraude, não. Levantei-me e caminhei para a saída. Eu precisava ir para casa imediatamente. A ameaça sobre o apartamento poderia ser um blefe, mas eu tinha que ter certeza de que Paulo estava seguro. Jorge já havia trazido o carro. Voamos pela cidade noturna, ignorando os semáforos. Meu coração batia na garganta. Se ele vendeu o apartamento, onde estava meu filho? Paramos em frente ao meu prédio, um bloco antigo no centro. As janelas do meu apartamento no 3º andar estavam acesas. Alguém estava lá. Subi as escadas correndo. Jorge não ficou para trás. A chave não funcionou. A fechadura havia sido trocada. Marcelo não estava mentindo. Apertei a campainha e segurei o dedo sem soltar. De dentro vieram passos leves e arrastados. A porta se abriu. No limiar não estava a polícia, nem os novos proprietários, nem a babá. No limiar estava minha mãe, Neide. Em seus ombros um casaco de pele luxuoso, aquele com o qual ela sonhara a vida toda e para o qual eu nunca tive dinheiro. Atrás dela vi caixas. O apartamento estava meio vazio. Mãe, eu sussurrei, onde está o Paulo? O que você está fazendo aqui? Minha mãe ajeitou a gola do casaco e em seus olhos não vi alegria pelo reencontro, nem medo. Apenas um cálculo frio. Paulo está dormindo no quarto do fundo. Não grita, ela disse calmamente, bloqueando minha passagem. E eu moro aqui, agora. O Celo disse que vendeu o apartamento. Eu não estava entendendo nada. Ele o transferiu para mim. Minha mãe sorriu, e aquele sorriso era tão parecido com o que vi em Marcelo no tribunal. Formalmente, é uma venda. Você está com ele? Fui cambaleando. Jorge me segurou pelo cotovelo. Mãe, ele me colocou na cadeia. Ele me incriminou. Eu sei, Vivi.
Ela bocejou, cobrindo a boca com a mão que exibia um novo anel de ouro. Eu mesma dei meu testemunho aos advogados dele. Falei dos seus esquemas sujos, que não existiam, é claro, mas quem iria conferir? Olhei para a mulher que me deu a luz e senti algo morrer dentro de mim, definitiva e irrevogavelmente. Por quê? Foi tudo o que consegui perguntar. E você pensou em mim? Ela sibilou com raiva, dando um passo à frente. Você, com seus princípios, sua honestidade. Mãe, tenha paciência. Mãe, não temos dinheiro. E o Celo? Celo é um bom genro. Ele me ofereceu um acordo. Você vai para a prisão e eu tenho uma velhice garantida. Um apartamento, um casaco de pele, mesada. Eu mereço viver para mim, Vivi. E você? Você é jovem, é forte, cumpriria a pena, sairia. Eu só tenho mais um pouco de vida. Ela estendeu a mão para a maçaneta para fechar a porta na minha cara. Vá embora, filha. Você não é mais bem-vinda aqui. A porta se fechou com um baque surdo, cortando-me não apenas do apartamento, mas do passado, em que eu tinha uma família. Jorge me puxou pelo cotovelo de forma gentil, mas firme. Vitória Mendonça, vamos. Não podemos ficar aqui. Miguel Mendonça está esperando. Não resisti. No carro, eu apenas olhava para as janelas escuras, atrás das quais minha mãe experimentava uma vida nova, comprada ao preço da minha liberdade. As lágrimas haviam acabado. Por dentro restava apenas um vazio frio e vibrante, que precisava ser preenchido. Eu sabia com o quê? A ação. Voltamos para a mansão de Mendonça depois da meia-noite. Não fui dormir. Exigi acesso ao banco de dados e a um notebook. Mendonça me designou um escritório espaçoso, com cheiro de couro e livros antigos. O apartamento, disse para mim mesma, abrindo o registro de imóveis. A transação havia sido formalizada ontem. Tabelião Bruno Almeida. Olhei fixamente para as cópias eletrônicas dos documentos que os hackers de Mendonça haviam retirado da base de dados da cidade em 5 minutos. Marcelo estava com pressa, muita pressa. Aqui está, sussurrei. Hora da assinatura eletrônica. 11h43 da manhã. Naquela hora, eu já estava na sala do tribunal e meu passaporte estava no cofre do investigador. Eu era fisicamente incapaz de assinar a procuração, com base na qual Marcelo vendeu o apartamento para minha mãe. Jorge! Gritei. O chefe da segurança entrou instantaneamente. Encontre este tabelião, Almeida. Agora mesmo. Ele está no casa de massagem Oasis, respondeu Jorge calmamente, checando o tablet, comemorando o negócio bem-sucedido com umas garotas. Vamos. Meia hora depois, entrávamos no ambiente abafado e com cheiro de eucalipto e cerveja de uma sauna particular. Os seguranças da entrada nem sequer tiveram tempo de reagir. Os homens de Mendonça trabalhavam de forma silenciosa e dura. Bruno Almeida, um gordo careca com o rosto vermelho, estava sentado em uma toalha de banho, em uma mesa cheia de garrafas de cerveja. Ao nos ver, engasgou com a bebida. 2 garotas saíram correndo da sala com um grito, quando Jorge acenou expressivamente para a porta. Quem são vocês? O tabelião balbuciou, cobrindo-se com uma esteira. Fui até a mesa e joguei a impressão na frente dele. Vitória Mendonça, a mulher cuja assinatura você falsificou ontem de manhã? Almeida empalideceu, ficando da cor de um frango cozido. Eu não falsifiquei nada. Está tudo dentro da lei. Havia uma procuração. A procuração era falsa. Inclinei-me sobre ele. Às 11h43, eu estava sob custódia policial. Tenho uma centena de testemunhas e o protocolo do tribunal. Você vai ser preso, Bruno, por fraude em grande escala, cometida em conluio. Uns 7 anos. Almeida tremeu. Ele olhou para Jorge, que estava na porta, brincando com um cacetete, e depois para mim. Eu não queria, ele guinchou. Ramos me forçou. Ele me mostrou uma foto, minha esposa, meus filhos. Ele disse que se eu não formalizasse o negócio com data retroativa, algo ruim aconteceria com eles. Ele é um psicopata. Estava endividado. Precisava transferir o bem para que não fosse apreendido pelos oficiais de justiça. Escreva. Joguei-lhes uma caneta e um pedaço de papel. Uma confissão completa, agora, sobre a chantagem e a falsificação.
Enquanto Almeida, esfregando o suor e as lágrimas, rabiscava sua confissão, meu celular apitou. Uma notificação do feed de notícias. O título me atingiu como um tapa. Princesa do crime. Fraudadora condenada se esconde na mansão de chefão do submundo. Abaixo estava minha foto, a mesma da sala do tribunal, atrás das grades. E o texto? Marcelo Ramos, conhecido empresário, declarou que sua ex-esposa leva uma vida imoral e está ligada ao crime organizado. Por isso, ele está entrando com uma ação para a perda da custódia e guarda unilateral de seu filho Paulo. A criança não pode viver com bandidos, declarou Ramos. Desgraçado, eu sussurrei. Ele estava atacando meu ponto mais fraco, a maternidade. Ele sabia que a ligação com Mendonça era um estigma. E ele estava usando isso para tirar meu filho. Não porque eu o amava, mas para me machucar mais. Voltamos para a mansão. Mendonça já sabia. Ele estava sentado na sala de estar, examinando os documentos que os advogados haviam trazido. Ele entrou com a ação há 1 hora, disse meu pai sem levantar a cabeça. Baseia-se na sua ficha criminal e no meu passado. Formalmente, ele tem uma posição forte. O tribunal pode dar a guarda ao pai? Não vai dar. Eu peguei a pasta com os prontuários médicos que Marcelo havia anexado como prova de sua paternidade e saúde. Vou destruí-lo no tribunal. Comecei a folhear os documentos. Atestados, exames, características. Marcelo havia reunido tudo para parecer o pai perfeito. Aqui estava a certidão de nascimento de Paulo. Aqui estava o prontuário médico de Marcelo, da clínica particular Gênesis. Eu parei, meu olhar fixou-se em uma linha no exame de sangue de Marcelo. Tipo sanguíneo, o negativo. Eu franzi a testa. O meu era A positivo. O de Paulo era B positivo. Eu paralisei. Isso era impossível? Biologicamente impossível. Se o tipo sanguíneo da mãe é A e o do pai é O filho nunca pode ter o tipo B. Nunca. É um erro, eu murmurei. O laboratório errou. Virei a página. Havia um laudo de um urologista datado de 7 anos antes. 1 ano antes do nascimento de Paulo. Diagnóstico: azoospermia. Infertilidade absoluta. Tratamento ineficaz. O mundo girou ao meu redor. Marcelo sabia. Ele sabia que era estéril antes mesmo do nosso casamento. Mas Paulo é meu filho. Eu o gerei. Eu o pari. Eu nunca traí Marcelo. Nunca. Como é possível? Minha voz falhou em um sussurro. Eu li freneticamente. Na pasta havia outro documento. Um contrato com uma clínica de reprodução assistida para um procedimento de fertilização in vitro, FIV, com uso de material doado. Assinatura do solicitante, Marcelo Ramos. Assinatura da procuradora que acompanhou o procedimento, Neide Costa Mendonça, minha mãe. A imagem se formou em minha cabeça com uma clareza nauseante. 7 anos atrás, sofri um acidente. Fui operada sob anestesia geral. Minha mãe disse na época que era um pequeno procedimento ginecológico para ajustar minha saúde. Eu estava semiconsciente após a anestesia. Eles fizeram isso sem o meu conhecimento. Marcelo sabia que era infértil. Ele precisava de um herdeiro. Não apenas um filho, mas uma alavanca. Uma alavanca para pressionar Mendonça. Minha mãe sabia quem era meu verdadeiro pai. Ela sabia que Mendonça não tinha outros filhos. E ela e Marcelo decidiram criar um neto para o bilionário. Eles usaram meu corpo como uma incubadora, implantando-me um óvulo doado fertilizado ou usando esperma de doador enquanto eu estava vulnerável. Eles planejaram isso. Levantei os olhos para Mendonça. 7 anos atrás, minha mãe e Marcelo, Paulo. Ele não é filho de Marcelo. Marcelo sempre soube. Mendonça pegou o documento de mim. Seu rosto escureceu. Então ele não é apenas um ladrão. Ele disse calmamente. Ele é um trapaceiro que tentou colocar um ovo estranho no meu ninho, para depois reivindicar a herança através da criança. Sua mãe não te vendeu ontem, Vivi. Ela vendeu seu útero 7 anos atrás. Senti um gosto amargo na garganta. Todos esses anos, Marcelo agiu como um pai amoroso, sabendo que a criança não era dele. Ele o tolerou, o criou, apenas como um projeto de negócios. Este é o fim do processo dele.
eu disse, e minha voz estava firme como aço. Ele não é o pai, ele não tem direito sobre Paulo. Nenhuns. Sim, Mendonça assentiu. Mas agora sabemos que sua mãe é um monstro pior do que Marcelo. Fechei os punhos. Agora, eu não queria apenas meu filho de volta. Eu queria destruir os dois, reduzi-los a pó. Amanhã à noite haverá um evento de caridade, eu disse, olhando para a janela escura. Marcelo estará lá, buscando investidores. Eu vou e vou transformar a vida dele em um inferno. Na manhã seguinte, a cidade acordou com a notícia. Miguel Mendonça estava organizando um grandioso baile de caridade, noite de inverno, em benefício de orfanatos. A entrada era apenas por convite, e todos os que tinham peso na cidade receberam esses convites, incluindo Marcelo. Eu sabia que ele viria. A vaidade dele não permitiria que perdesse um evento onde todo o dinheiro da região estaria reunido, mesmo que o organizador fosse seu inimigo. Ele pensava que havia vencido, que eu estava quebrada e me escondendo. Ele não sabia que eu já havia armado as armadilhas. A noite chegou rapidamente. O salão do Palácio de Eventos, alugado por Mendonça, brilhava com ouro e cristal. Garçons serviam champanhe. Senhoras em casacos de pele discutiam as últimas fofocas. Eu estava na sacada do segundo andar, observando a entrada. Eu usava um vestido cor de chumbo, fechado, rigoroso, mas incrivelmente caro. Eu não era apenas a filha do magnata. Eu era a anfitriã daquela noite. E então ele apareceu. Marcelo entrou como um rei, conduzindo Gisele pelo braço. Ela usava algo rosa-choque, com um decote profundo, totalmente inadequado para uma noite de caridade. Marcelo sorria, apertava mãos, dava tapinhas nas costas de banqueiros. Ele estava confiante. Ele pensava que o apartamento era dele, o filho era dele e eu era material descartável. Descia a escada lentamente, passo a passo. A música diminuiu. Todas as cabeças se voltaram para mim. Marcelo congelou com a taça na boca. Boa noite, senhoras e senhores. Minha voz, amplificada pelo microfone, ecoou pelo salão. Obrigada por virem apoiar as crianças. Para mim, como mãe, isso é especialmente importante. Passei pela multidão, sorrindo para todos, mas olhando apenas para Marcelo. Eu o vi ficar tenso. Vitória Mendonça, Pedro Hilário, o diretor do principal banco regional, correu até mim. Que encontro! Estávamos discutindo o novo projeto do seu marido. Ex-marido. Planos grandiosos para um novo complexo residencial. Marcelo imediatamente forçou um sorriso, tentando retomar a iniciativa. Sim, Pedro Hilário, já estamos na fase de terraplanagem. O investimento terá um retorno triplo. Eu toquei suavemente o braço do banqueiro. Pedro Hilário, o senhor sabe o quanto eu respeito sua cautela, eu disse baixinho, mas alto o suficiente para Marcelo ouvir. Espero que tenha verificado a idoneidade do imóvel dado como garantia. Há rumores de que o apartamento que Marcelo Ramos ofereceu como garantia de crédito é, digamos, objeto de uma investigação criminal por fraude. O rosto do banqueiro se contorceu, e ele se virou abruptamente para Marcelo. Marcelo, isso é verdade? O apartamento está sob mandado de busca? Não, é mentira! Marcelo guinchou. Seu rosto ficou manchado de vermelho. Ela está mentindo, é apenas vingança. Os documentos estão limpos. Documentos assinados por um tabelião que ontem confessou à promotoria. Eu pisquei inocentemente. Oh, selo! Você não contou a Pedro Hilário sobre Bruno Almeida? Ele foi preso ontem na casa de massagem. Ele está cantando como um passarinho. Um silêncio mortal se formou ao nosso redor. Os investidores que estavam por perto começaram a se afastar lentamente de Marcelo, como se ele fosse contagioso. Eu explico tudo! Marcelo gaguejou, agarrando o botão do paletó do banqueiro. É um mal-entendido! Mãos para fora! O banqueiro gritou, sacudindo-o. Amanhã mesmo vou auditar todas as suas contas, Ramos. E se houver um centavo duvidoso, eu cancelo a linha de crédito. Imediatamente. A multidão começou a murmurar. Marcelo estava sozinho no meio do salão, banhado em desprezo. Gisele, percebendo o perigo, tentou se afastar discretamente em direção à mesa de aperitivos. Marcelo me lançou um olhar de ódio puro e inalterado. Ele se virou e caminhou rapidamente em direção à área de serviço, a cozinha.
Eu acenei para Jorge e o segui. A cozinha cheirava a carne grelhada e especiarias. Os cozinheiros se encolheram de medo quando Marcelo irrompeu ali, derrubando uma bandeja de louça suja. Ele pegou uma garrafa de conhaque da mesa, bebeu direto do gargalo e a quebrou no chão. Você, ele me viu. Você estragou tudo de novo. Seus olhos estavam injetados de sangue. Ele deu um passo em minha direção, levantando a mão para me bater. Eu vou te destruir. Vou te reduzir a pó. Seu punho voou em direção ao meu rosto. Eu nem pisquei. No último segundo, um braço de ferro agarrou seu pulso. Jorge saiu das sombras, calmamente e sem alarde, como se estivesse apenas tirando o lixo. Ele torceu o braço de Marcelo até que ele uivou e caiu de joelhos no chão sujo de azulejo. Não aconselho, disse Jorge baixinho. Mais um movimento, e eu quebro seu cotovelo. Marcelo ficou de joelhos, respirando pesadamente. O suor escorria de sua testa. Ele levantou a cabeça e olhou para mim de baixo para cima. E, de repente, ele riu. Não era um riso histérico. Era o riso de um homem que ainda tinha uma última carta na manga, a mais terrível. Você se acha esperta, Vivi? Ele ofegou, limpando os lábios com as costas da mão. Acha que encontrou o tabelião, assustou o banqueiro e pronto? Você se esqueceu com quem viveu por 7 anos? Se esqueceu de quem é a sua filha? Ele tateou o bolso com a mão livre e puxou o celular. Solte-o, Jô, eu disse. Jorge soltou o aperto a contragosto. Marcelo se levantou, sacudiu a calça e apertou a tela com um sorriso. Escute, ele disse. Do alto-falante do telefone veio um estalo e em seguida uma voz. Rouca, baixa, com entonações características. A voz que agora eu conhecia muito bem. A voz de Miguel Mendonça. A gravação era antiga, de má qualidade, mas as palavras eram claras. Escute-me com atenção. Aquele comerciante, Silva. Ele está me atrapalhando. Ele não entende as coisas pelo lado bom. Faça com que ele desapareça para sempre. Sem rastros. Que pareça um acidente de caça ou um acidente de carro. Não me importa. O importante é que ele não esteja aqui amanhã. A gravação parou. O silêncio na cozinha era quebrado apenas pelo chiado do óleo na frigideira. Olhei para Marcelo, sentindo minhas mãos ficarem geladas. Reconhece o papai? Marcelo sorriu cinicamente. 96. João Silva realmente morreu naquela época. Bateu o carro, os freios falharam. O caso foi encerrado como acidente. De onde você tirou isso? Perguntei, tentando manter a voz firme. Pergunte à sua mamãezinha. Marcelo se balançou nos calcanhares, satisfeito. Neide Costa é uma mulher precavida. Ela guardou essa fita por 20 anos, por precaução. Ela era secretária do Mendonça naquela época, lembra? Ela gravava todas as conversas dele. Um seguro. Ele se aproximou de mim. Agora ele não temia Jorge. Ele sentia o poder. Este é o original, Vivi. A perícia vai confirmar a voz. O prazo de prescrição de assassinato não expirou, se o caso for reaberto devido a novas evidências. Seu papai vai apodrecer na prisão por muito tempo. O que você quer? Eu perguntei. É simples. Marcelo parou de sorrir. Seu rosto endureceu. Você assina a renúncia da herança. Você me transfere todas as ações da construtora Mendonça, que ele já transferiu para o seu nome, agora mesmo, e então esta fita desaparece. Ele balançou o celular na frente do meu rosto. Você tem 24 horas, Vivi. Ou seu recém-descoberto papai vai para a cadeia, atrás daquele que ele mandou matar. E, acredite, lá não será tão confortável quanto nesta mansão. Ele se virou e saiu da cozinha, empurrando um garçom com uma bandeja. Fiquei parada no meio dos cheiros de comida e graxa, sentindo a armadilha se fechar. Eu tinha acabado de me salvar da prisão, mas agora a prisão ameaçava a única pessoa que poderia me proteger. Vitória Mendonça, começou Jorge. Cale a boca, eu o interrompi. Preciso falar com meu pai. Agora? Saí correndo da cozinha. Eu precisava saber a verdade. Ele havia matado aquele homem? E se sim, eu estava disposta a pagar por isso com o meu futuro? Voltamos para a mansão em completo silêncio. Mendonça esperava no escritório, parado em frente à lareira.
Ele não se virou quando entrei, mas vi suas costas tensas. Ele já sabia. Jorge tinha relatado. É verdade? Perguntei diretamente da porta. Você ordenou a morte de João Silva? Meu pai se virou lentamente. Na luz do fogo, seu rosto parecia esculpido em pedra. A voz na gravação é minha, ele respondeu calmamente. Mas o contexto eles cortaram. Silva não era santo. Ele sequestrou a filha do meu sócio. Eu ordenei que ele fosse tirado do caminho para libertar a garota. Desaparecer significava ser expulso da cidade, não ser morto. O acidente foi uma coincidência, ou obra de outra pessoa. Eu não sei. Ele foi até a mesa e serviu-se de água. A mão não tremeu. Mas no tribunal isso não terá importância, ele continuou. A gravação é inequívoca. Se chegar à promotoria, serei detido para averiguação. E na minha idade, um presídio é uma sentença de morte. Então, temos que dar a ele as ações, eu disse. Eu assino. Não. Mendonça bateu o punho na mesa. Nunca. Eu não negocio com chantagistas. Prefiro apodrecer na prisão a entregar o trabalho de uma vida a esse verme. Se você assinar, ele nos destruirá de qualquer forma. Ele não vai parar. Olhei para ele e entendi. Ele estava certo. Marcelo não se acalmaria até nos sugar até a última gota. Tudo bem, eu assenti. Então farei do meu jeito. Saí do escritório, discando um número. Não o de Marcelo, o de Gisele. Alô? Sua voz estava sonolenta e irritada. Quem é? É a Vivi. Não desligue, se não quiser ir para a cadeia no lugar do meu marido. O que você está dizendo? Ela bufou. Nos encontramos em 20 minutos na cafeteria da Avenida Paulista. Vou te mostrar os documentos que o Celo assinou em seu nome. Fianças de crédito de 100 milhões de reais. Você sabe que agora é a principal devedora da cidade? O silêncio pairou no telefone. Eu estarei lá em 20 minutos, ela disse com um tom completamente diferente. Cheguei mais cedo. Gisele entrou na cafeteria descabelada, sem maquiagem, de agasalho esportivo. Ela se sentou na minha frente, olhando nervosamente ao redor. Mostre, ela exigiu. Coloquei a pasta na frente dela, cópias de contratos, assinaturas semelhantes à dela, mas feitas pela mão de Marcelo. Os valores eram astronômicos. Ele usou seus dados de passaporte, expliquei, enquanto ela folheava os papéis, ficando mais pálida a cada página. Celo está falido, o apartamento se foi, o negócio está endividado. Ele precisava de dinheiro para cobrir dívidas antigas. Ele pegou novas no seu nome. Assim que a falência se tornar oficial, os cobradores virão atrás de você. Gisele fechou a pasta. Suas mãos tremiam. Desgraçado, ela sussurrou. Ele me prometeu Maldivas, prometeu abrir uma boutique e está me usando como escudo humano. Gisele, ele me usou. Usou minha mãe. Você é a próxima na fila para o abate. Ela levantou os olhos para mim, cheios de lágrimas e raiva. O que devo fazer? Ajude-me a encontrar a fita, eu disse. Aquela que ele está usando para chantagear Mendonça. Está no cofre do escritório dele. Eu sei a senha da porta, mas ele mudou a senha do cofre. Você ouviu abrir? Gisele mordeu o lábio, pensando. Depois assentiu. Eu vi. 4 sets. Ele é primitivo como uma ameba. Vamos. O escritório de Marcelo ficava em um centro empresarial na periferia. À noite, estava vazio. O segurança na entrada dormia. Mais uma prova de que os negócios da empresa não iam bem. Entramos pela porta dos fundos, que eu conhecia de cor. O escritório nos recebeu com cheiro de tabaco caro e ar parado. Gisele correu imediatamente para um quadro na parede e o afastou. Atrás estava o cofre. 4 sets, ela sussurrou digitando a senha. A fechadura apitou e a porta se abriu. O cofre estava quase vazio. Maços de documentos antigos, alguns carimbos e uma pequena fita digital em um estojo de plástico. Era ela. Aqui está. Eu agarrei a fita. Meu coração batia freneticamente. Vitória. Mas havia mais alguma coisa no cofre. Uma pasta cinza fina, sem identificação. Eu a peguei, maquinalmente, e a abri. Na primeira página, havia uma foto antiga, preto e branco. Um homem muito parecido com Gisele. E o título, O Caso Silva. Eu virei a página. Havia cópias de certidões de nascimento, extratos de registro civil,
Gisele Silva, nascida em 1999. Eu paralisei. Levantei lentamente os olhos para Gisele. Ela estava perto da janela, mexendo nervosamente na borda da blusa. Gisele, chamei baixinho. Ela se virou. O quê? Achou. Vamos sair daqui. Eu estendi a pasta para ela. Você sabia que ele estava montando um dossiê sobre você. Ela pegou a pasta. Seu olhar deslizou sobre a foto. E, de repente, seu rosto mudou. A garota assustada desapareceu. A amante tola sumiu. Na minha frente estava uma mulher adulta e fria, com olhos de assassina. Eu sabia, ela disse calmamente. Eu mesma lhe dei parte desses papéis para que ele pensasse que me controlava. Silva, eu sussurrei, o empresário que meu pai mandou desaparecer. Irmão, Gisele corrigiu. Sua voz se tornou dura, metálica. Ele era meu irmão mais velho. Ele foi um pai para mim e Mendonça o matou, e eu jurei que destruiria toda a sua família amaldiçoada. Eu recuei. A fita queimava na minha mão. Você não dormiu com Marcelo por dinheiro, percebi. Você o encontrou de propósito. Você sabia que ele era o marido da filha de Mendonça. Você o usou para chegar até nós. Bravo, Vivi! Gisele sorriu. Marcelo é um idiota ganancioso e burro. Era tão fácil manipulá-lo. Eu sugeri a ele a ideia dos empréstimos. Eu sugeri que ele verificasse os arquivos antigos da sua mãe. Eu o guiei pela mão até o abismo, para que ele arrastasse você e seu pai junto. Ela deu um passo em minha direção. Eu não sou a vítima, Vivi. Eu sou a carrasca. Eu vim cobrar uma dívida. Sangue por sangue. Ela enfiou a mão no bolso da jaqueta esportiva. Pensei que tiraria o celular ou as chaves, mas um metal reluzente brilhou em sua mão. Uma pistola. Pequena, feminina, mas mortal. O cano apontava diretamente para o meu peito. Dê-me a fita, ela disse. Esta é a minha prova. Com ela, eu prendo Mendonça. E você eu simplesmente mato aqui. E todos vão pensar que foi Marcelo quem atirou na ex-mulher em um acesso de raiva. Um final perfeito, não é? Fiquei parada, com as costas contra a mesa. Não havia para onde fugir. Lá fora, o corredor estava vazio. A segurança estava lá embaixo. Jorge ficou no carro, na rua. Eu mesma havia pedido que ele não subisse, para não chamar a atenção. Gisele, é um erro. Tentei falar com calma, embora por dentro tudo gritasse de pavor. Mendonça não matou seu irmão, foi um acidente. Cala a boca, ela gritou. A mão que segurava a pistola tremeu. Eu ouvi a gravação. Ele ordenou. Meu irmão era um bom homem. E vocês são todos podres. Dê-me a fita. Ela engatilhou a arma. O clique soou como um trovão no silêncio do escritório. Conto até 3. 1. Eu apertava a fita na mão. Se eu a entregasse, meu pai seria preso. Se eu não entregasse, eu morreria. 2. Olhei em seus olhos. Havia loucura neles. Ela atiraria. Ela realmente atiraria. Nesse momento, a porta do escritório se abriu com um estrondo. Bateu na parede com tanta força que o gesso caiu do teto. Gisele estremeceu, a pistola em sua mão tremeu e a bala desviou, estilhaçando o espelho atrás de mim. Na moldura da porta estava Jorge. Ele não fazia perguntas, ele agia. Em um único salto, ele cobriu a distância até Gisele. Ela tentou atirar novamente, mas Jorge atingiu seu pulso com a lateral da mão. A pistola caiu com um baque surdo no carpete. Não se mova! Jorge rosnou, torcendo o braço dela nas costas, mas Gisele se mostrou mais ágil do que pensávamos. Ela mordeu o antebraço de Jorge com tanta força que ele soltou o aperto reflexivamente. Nesse segundo, ela o chutou no joelho e, pegando a fita que havia caído da minha mão, correu para a porta dos fundos. Pare! Gritei, correndo atrás dela, mas a porta já estava fechada. Só ouvimos o som rápido dos saltos na escada de metal. Ela vai escapar, Jorge sibilou, mancando em direção à janela. É a escada de incêndio. Ela vai descer para o pátio, onde está o carro dela. Corri para a janela. Lá embaixo, na luz dos postes, vi Gisele pular para seu carro esportivo vermelho. O motor rugiu e o carro arrancou, deixando rastros pretos de pneu no asfalto. Ela está com a fita. Virei-me para Jorge. Eu estava gelada por dentro.
Se ela a entregasse à promotoria, seria o fim para meu pai. Jorge pegou o rádio. Interceptem. Um Audi vermelho. Placa. Ele parou, percebendo que seus homens não chegariam a tempo. Ela já havia entrado na avenida principal. Não, eu disse, e um plano começou a se formar em minha cabeça. Cruel, arriscado, mas o único possível. A polícia não vai ajudar. Precisamos de alguém que a odeie tanto quanto nós. Peguei meu celular e disquei o número de Marcelo. Ele atendeu no primeiro toque. Aparentemente não estava dormindo, esperando notícias da minha queda. O que você quer? Sua voz estava bêbada e raivosa. Decidiu se render? Celo, me escute com atenção. Eu falei rápido, simulando pânico. Gisele acabou de sair do seu escritório. Ela arrombou seu cofre. O quê? Ele ficou sóbrio instantaneamente. Como arrombou? Ela levou tudo, Celo. Todo o dinheiro que você estava escondendo e os documentos dos offshores. Ela disse que você está falido, que não há mais nada para tirar de você. Ela está a caminho do aeroporto. Ela tem um voo para Dubai amanhã de manhã. Ela te abandonou, Celo, como todos os outros. O telefone ficou mudo e então houve um rugido animalesco. Para onde ela foi? Para a rodovia, em direção ao aeroporto. Um Audi vermelho. Se você não a interceptar agora, você ficará na miséria. Ele desligou. Olhei para Jorge. Vamos. Temos que ver isso. Corremos pela rodovia noturna, mantendo distância. À nossa frente, a 1 quilômetro de distância, voava um ponto vermelho, o carro de Gisele. E 1 minuto depois, um jipe preto, o carro de Marcelo, saiu de um trevo lateral. Ele estava indo para o ataque. Parecia uma luta de gladiadores. Marcelo não poupava o carro. Ele fechava Gisele, empurrando-a para o acostamento. Na estrada vazia e noturna, a corrida deles parecia surreal. Guincho de pneus, buzinas. Finalmente, perto de um acesso perto do shopping, Marcelo girou bruscamente o volante para a direita. Seu Jeep bateu no lado do Audi. O carro de Gisele rodopiou, saiu da pista e colidiu com um monte de neve na lateral. O Jeep de Marcelo parou atravessado na estrada, bloqueando a passagem. Jorge e eu paramos a uns 100 metros, desligando os faróis. Abaixei o vidro. Marcelo pulou do carro. Tinha um pé de cabra na mão. Correu para o carro de Gisele e bateu com força no vidro do motorista. Saia, sua vagabunda! Ele gritava tão alto que pudemos ouvir. Me devolva o dinheiro! Me devolva meu dinheiro! Gisele saiu do carro destruído. Ela cambaleava, com sangue na testa, mas nas mãos ela não segurava dinheiro. Ela segurava a fita. Que dinheiro, idiota! Ela gritou em resposta, e sua voz histérica ecoou pela estrada. Você não tem dinheiro nenhum. Você está falido. Eu peguei a única coisa que tem preço. Eu vou destruir Mendonça. Poucos carros noturnos começaram a parar. Pessoas saíam, pegavam seus celulares. Alguém já estava transmitindo o que estava acontecendo. Uma briga de gente rica na estrada. O melhor show para a cidade entediada. Marcelo levantou o pé de cabra. Me devolva. É minha prova. É meu bilhete para a vida. Seu bilhete? Gisele caiu na gargalhada, e esse riso era mais assustador do que o grito dela. Ela se virou para a multidão de curiosos, para as câmeras dos celulares apontadas para ela. Gente, olhem, este homem está chantageando o próprio sogro. Esta fita contém a prova de um assassinato. Mendonça ordenou a morte do meu irmão, João Silva, e este verme queria vender a prova por ações. Ela levantou a fita sobre a cabeça, como um estandarte. Nesta fita está a gravação de 96. Mostra o assassino, mostra quem cortou os freios. Marcelo se jogou sobre ela, tentando arrancar a fita. Eles rolaram na neve suja. Jorge, ligue o rádio, eu disse calmamente. Ou a internet. Isso já deve estar no ar. Jorge ligou o tablet. O noticiário local estava fazendo uma transmissão ao vivo. A qualidade era péssima. Uma imagem tremida do celular de uma testemunha aleatória. Mas o áudio estava claro. Gisele se soltou, correu para o carro de um dos curiosos, cujos faróis estavam ligados, e enfiou a fita diretamente na lente do celular que a filmava. Olhem, vou mostrar a todos! Quem tem um reprodutor? É claro que ninguém tinha um reprodutor, mas nesse momento, uma equipe de reportagem de um canal de TV local parou no local do acidente.
Eles estavam de plantão por perto em um outro acidente e correram ao ouvir o barulho. A jornalista, jovem e perspicaz, enfiou o microfone na frente de Gisele. O que está acontecendo? Você alega ter a prova de um assassinato? Sim, Gisele gritou, espalhando o sangue pelo rosto. Mendonça ordenou a morte de Silva. O executor está no vídeo. O cinegrafista focou na fita, mas Gisele fez outra coisa. Ela tirou o celular do bolso. Eu fiz uma cópia, ela guinchou. Eu digitalizei isso no escritório enquanto ele não via. Olhem! Ela virou a tela do celular para a câmera da TV. E em todas as telas da cidade, na transmissão ao vivo do noticiário noturno, o vídeo começou a passar. Uma imagem granulada, preto e branco. Uma garagem, um homem em uma jaqueta de couro mexendo no motor de um carro. O rosto do homem era claramente visível. Ele se virava, sorria para a câmera, piscava e dava um polegar para cima, e então cortava a mangueira do freio. Olhei para a tela do tablet no carro de Jorge e senti o chão sumir sob meus pés. Não é o pistoleiro de Mendonça, sussurrou Jorge. Seus olhos se arregalaram. Vitória Mendonça, você o reconhece? Olhei para o rosto na tela. Jovem, arrogante, com uma cicatriz característica no queixo. Eu não o reconheci, mas ouvi a voz do comentarista no noticiário. Inacreditável. Caros telespectadores, informam-nos que o homem no vídeo foi identificado. É Boris Ramos, pai de Marcelo Ramos, conhecido no submundo dos anos 90 como Boris o Navalha. Um chefão do crime. Marcelo, que naquele momento tentava se levantar da neve, paralisou. Ele olhou para o enorme outdoor de publicidade na beira da estrada, onde a transmissão estava sendo duplicada. Ele olhou para o rosto de seu pai. Papai, ele sussurrou. Gisele também se calou. Ela alternava o olhar entre a tela e Marcelo. O quê? Sua voz falhou. Aquele é seu pai? Sim, disse a voz do apresentador. Parece que a manchete está tomando um rumo inesperado. O mandante do assassinato de João Silva não era Miguel Mendonça. O executor era Boris Ramos, que naqueles anos era rival de Silva pelo controle do mercado. E Mendonça, ao que parece, estava sendo vítima de uma armação, com sua voz grosseiramente editada para gravação. Marcelo estava de joelhos na neve. Todos aqueles anos, ele guardou a prova, pensando que tinha Mendonça na palma da mão. Na verdade, ele estava guardando a prova de que seu próprio pai era um assassino e de que sua família havia destruído a família de Gisele. Gisele se virou lentamente para Marcelo. Em seus olhos não havia mais triunfo, havia horror e a percepção de um erro monstruoso. Foi seu pai quem matou meu irmão, ela sussurrou. Não Mendonça, seu pai. E você? Você sabia o tempo todo? Não! Marcelo gritou, recuando. Eu não sabia, minha mãe disse que era Mendonça. Ela disse que eram os homens dele. Sua mãe mentiu, eu disse baixinho, sentada no carro. Ela mentiu para todos nós. Gisele gritou. Foi o grito de um animal ferido. Ela se atirou em Marcelo, agarrando sua garganta. Malditos sejam vocês, toda a sua linhagem. Nesse momento, a polícia chegou. Sirenes abafaram os gritos. A SWAT algemou Marcelo e Gisele. Recostei-me no assento. Mendonça estava limpo. A fita que nos assustou era uma farsa. Uma montagem grosseira criada para encobrir os verdadeiros assassinos. E a criadora dessa montagem, ao que parecia, era minha mãe. Para casa, Jorge, eu disse. Preciso falar com Neide pela última vez. Mas não chegamos em casa. O celular de Jorge tocou com uma explosão. Sim! Ele rosnou. Seu rosto ficou instantaneamente cinza. Entendi. Estamos a caminho. Ele freou bruscamente, fazendo um retorno ilegal na pista. O que aconteceu? Eu agarrei a maçaneta da porta. Marcelo fugiu. Jorge disse brevemente, pisando fundo no acelerador. Enquanto a polícia prendia Gisele, ele aproveitou a confusão, atacou um policial, pulou em um carro patrulha e escapou pelos becos. Para onde ele iria? Ele não tem nada. Os cartões estão bloqueados, a casa se foi. Há um lugar. A voz de Jorge estava sombria. Seu velho sítio. Ele foi visto lá meia hora atrás e não está sozinho. Mãe, eu sussurrei. Ele a levou como refém, barricou-se na casa e está exigindo um helicóptero. Diz que vai explodir tudo se não conseguir um corredor até a fronteira.
Voamos pela rodovia noturna, ultrapassando caminhões. O sítio, uma antiga casa de madeira onde passei a infância. O lugar que deveria ser um refúgio havia se transformado em uma armadilha. Quando chegamos, tudo ao redor piscava em azul e vermelho. Cordões policiais, tropas de elite em coletes pesados, snipers nos telhados das casas vizinhas. Holofotes cortavam a escuridão, iluminando nossa velha casa, que agora parecia sinistra com as janelas vedadas. Mendonça já estava lá. Estava parado perto do ônibus de comando, apoiado na bengala e falando com o chefe da operação. Ele é um psicopata, o coronel estava dizendo. Ele tem uma espingarda de caça e galões de gasolina. Ele molhou a casa inteira. Qualquer faísca vai pelos ares. O que ele quer? Perguntei, correndo até eles. Ele quer trocar sua mãe por você. Mendonça olhou para mim. Em seus olhos, pela primeira vez, vi medo. Não por ele, mas por mim. Eu vou, eu disse sem hesitar. Não! Meu pai rugiu. Você não vai lá. É suicídio. Minha mãe está lá. Olhei para a casa. Uma sombra passou pela janela do segundo andar. Não importa quem ela seja. Ela é minha mãe. Não posso permitir que ele a queime viva. E além disso, ele é um covarde, Celo. Ele não atirará se vir uma chance de escapar. Ele precisa de mim como escudo humano. Mendonça ficou em silêncio. Ele sabia que eu estava certa. A tropa de elite não podia invadir. O risco de explosão era muito grande. As negociações estavam estagnadas. Dê-me um megafone, eu exigi. O coronel, hesitante, estendeu-me o aparelho. Caminhei até a linha de isolamento. O vento batia no meu rosto, a neve cegava meus olhos. Marcelo! Minha voz ecoou pela vizinhança. É a Vivi, eu estou aqui, solte minha mãe. Silêncio. Apenas o vento assobiava nos fios. Eu sei que você me ouve. Seu plano falhou. Seu pai é um assassino, e agora todos sabem disso. Você não tem para onde correr, solte Neide e eu irei em troca dela, eu garanto sua vida. A porta da casa se abriu ligeiramente. Marcelo apareceu no limiar. Ele estava horrível, descabelado, sujo, vestindo apenas uma camisa no frio. Tinha uma espingarda de cano duplo nas mãos. Venha pra cá, ele gritou. Sozinha, mãos pra cima, se eu vir a polícia, eu boto fogo em tudo. Lentamente levantei as mãos. Eu estou indo, Celo. Não atire. Passei pela fita de isolamento. A neve rangia sob minhas botas. Cada passo era difícil, como se eu estivesse andando na água. Senti os olhares de centenas de pessoas nas minhas costas, os policiais, Mendonça, Jorge. Os snipers mantinham Marcelo na mira, mas a ordem era não atirar sem comando. Cheguei à varanda. Onde está minha mãe? Perguntei. Entre. Ele apontou o cano para o interior da casa. Rápido! Entrei no corredor escuro. Cheirava a gasolina tão forte que ardia nos olhos, e também a madeira velha e umidade. Cheiros da infância misturados com o cheiro de morte. Mãe, chamei. Estou aqui, Vivi. Uma voz fraca da sala de estar. Corri para lá. Minha mãe estava sentada em uma poltrona, amarrada com fita adesiva. A boca não estava tapada. Ela chorava, o rímel escorrendo em riachos pretos pelas bochechas. Mamãe! Caí de joelhos na frente dela, tentando desamarrar os nós. Está tudo bem, eu vou te soltar, você vai sair, ele vai te libertar. Marcelo estava na porta, apontando a espingarda para nós. Ele respirava pesadamente, seus olhos corriam. Vai, desamarra, ele apressou. Deixa ela ir. Eu preciso de você. Com você, eu vou para o helicóptero. Eu puxava a fita adesiva, quebrando as unhas. Mãe, corra para os policiais. Sussurrei. Não olhe para trás. Mendonça está lá. Ele vai ajudar. Finalmente, a última volta da fita cedeu. Minha mãe estava livre. Vá, eu disse, levantando-me e virando para Marcelo, cobrindo-a. Celo, ela está indo. Eu fico. Minha mãe se levantou lentamente da poltrona. Ela massageou as mãos dormentes. Ela olhou para mim com um olhar estranho e fixo. Vá logo! Gritei, sem entender por que ela demorava. E então aconteceu algo que eu jamais poderia esperar. Minha mãe não correu para a porta. Ela deu um passo em minha direção.
A mão dela se moveu para um vaso de cristal pesado que estava na lareira. O golpe foi terrível. O vaso se chocou contra a minha nuca. Um clarão de dor me cegou. Minhas pernas cederam. Caí no chão, ofegando. Círculos coloridos dançavam na minha frente. Sangue escorria quente pelo meu pescoço. Através do zumbido nos meus ouvidos, ouvi a voz dela. Não fraca e assustada, mas estridente, cheia de ódio. Você sempre estraga tudo! Ela gritou, parada sobre mim com um pedaço de vaso na mão. Você sempre se intromete, sempre atrapalha. Tentei me levantar, mas meu corpo não obedecia. Olhei para ela de baixo para cima e não acreditei no que via. Ela se aproximou de Marcelo, não como uma refém, mas como uma cúmplice. Ela se aninhou nele, acariciou seu ombro. Celo, meu amor, ela não vai nos entregar, ela murmurou. Nós vamos fugir, não vamos? Você prometeu que iríamos juntos. Marcelo sorriu, olhando para mim. Claro, Neide, nós vamos e ela vai nos ajudar. O mundo virou de cabeça para baixo. Isso não era síndrome de Estocolmo. Era algo muito mais terrível e sujo. Você, eu sussurrei, cuspindo sangue. Você o ama? Minha mãe olhou para mim com desprezo. E quem eu deveria amar? Você? Ela bufou. Você é fria como seu pai. Você é um bacalhau seco, Vivi. Mas o Celo é vivo. Celo é um homem de verdade. Ele é o único que me entendeu, que cuidou de mim. Ele dormiu com sua filha, gritei, tentando alcançar o resto de sua sanidade. Ele dormiu com Gisele. Ele usou todos nós. E daí? Minha mãe deu de ombros. Homens precisam de variedade. O importante é que ele sempre voltava para mim. Somos sócios, Vivi. Somos uma equipe. Inventamos o plano do bebê. Inventamos como incriminar Mendonça. Fizemos tudo juntos. Senti náuseas. Essa mulher, minha mãe, não apenas me traiu por dinheiro. Ela me traiu por uma paixão doentia e perversa pelo meu marido. Ela viveu ao nosso lado por anos, observando nossa vida, invejando, odiando e esperando sua hora. Ela não era uma vítima de chantagem. Ela era a arquiteta do meu inferno. Levanta! Marcelo me chutou nas costelas. Chega de enrolação, o show vai começar. Ele me levantou bruscamente pelos cabelos. Gritei de dor. Escute bem. Ele encostou o cano frio na minha têmpora. Agora vamos sair. Você vai na frente. Neide cobre a retaguarda. Se tentar qualquer coisa, eu explodo seus miolos. Você não vai fugir, Celo. Eu sussurrei. Mendonça não vai permitir. Mendonça não vai atirar na filhinha preciosa dele. Minha mãe riu. Ele é um velho idiota. É sentimental. Ela pegou uma faca de cozinha da mesa e ficou ao lado de Marcelo. Havia um fogo fanático em seus olhos. Ela estava pronta para matar por ele, por esse verme que havia acabado de trocá-la pela própria pele. Vamos, ordenou Marcelo. Seguimos em direção à saída. Eu caminhava cambaleante, sentindo o hálito da morte na minha nuca. Mas ainda mais aterrorizante era a consciência de que, nas minhas costas, caminhavam as duas pessoas mais próximas, transformadas em monstros, e que estavam prontas para passar por cima do meu cadáver para salvar suas próprias peles. Não me lembro de ter desmaiado. Só lembro da coronhada entre as omoplatas e da escuridão com cheiro de pó. Quando abri os olhos, o mundo estava girando. Minha cabeça latejava e havia um gosto de metal na boca. Tentei me mover, mas minhas mãos estavam presas firmemente aos braços de uma cadeira de madeira antiga e minhas pernas estavam amarradas com fita adesiva. Eu estava na sala de estar. As janelas estavam cobertas por cortinas pesadas, através das quais mal passava a luz dos holofotes da polícia. Mas aqui dentro, apenas uma lâmpada fraca sob o teto estava acesa, projetando longas sombras dançantes. Marcelo e minha mãe não me davam atenção. Eles estavam ocupados, obcecados. No meio da sala, havia um esconderijo arrombado. Um baú antigo de carvalho que sempre ficava no canto e que eu considerava apenas um item de decoração. Agora, sua tampa estava aberta, um lado quebrado. Dentro, tijolos amarelados brilhavam fracamente. Ouro! Rápido, Neide! Rápido! Marcelo sibilava, enchendo uma bolsa esportiva com os lingotes pesados. Seu rosto brilhava de suor. Os olhos cintilavam febrilmente. O helicóptero não vai esperar para sempre. Temos que ir com isso.
Estou tentando, Celo, são pesados. Minha mãe se agitava ao lado, entregando-lhe os lingotes. Ela ainda estava naquele casaco de pele ridículo, agora sujo de pó e teias de aranha. Meu Deus, quantos quilos tem aqui? 20, 30, 50? Sua burra, Marcelo rosnou. É a reserva estratégica do Mendonça. Sua informação estava certa. O velho guardava aqui seu fundo de aposentadoria dos anos 90. Estamos ricos, Neide. Somos reis. Olhei para eles e não acreditei nos meus olhos. Era um teatro de absurdo grotesco. Meu marido e minha mãe, as duas pessoas que deveriam ser meu alicerce, estavam roubando o esconderijo do meu pai, enquanto a SWAT os esperava lá fora. Vocês não vão escapar, sussurrei. Minha garganta estava seca, minha voz parecia um arranhão. Os dois estremeceram e se viraram. A bela adormecida acordou. Marcelo sorriu. Ele caminhou até mim, segurando um lingote de ouro na mão como se fosse um tijolo. Olhe, Vivi, olhe com atenção. Este é o preço da sua vida. Foi por isso que sua mãezinha te vendeu. E sabe de uma coisa? Valeu a pena. Ele levou o lingote ao meu rosto. Ouro puro. 4 noves. Com isso, compraremos novos passaportes, novos rostos e uma ilha no oceano. E você ficará aqui, como presente para Mendonça. Minha mãe veio logo atrás. Ela não olhava nos meus olhos. Ela olhava para a bolsa de ouro. Vivi, não fique brava, ela disse em tom casual, como se estivéssemos falando sobre o tempo. Aconteceu assim, a culpa é sua. Você é muito certinha, chata, e a vida ama os ousados. Celo é ousado. Ele arriscou. E nós vencemos. Olhei para aquele metal amarelo, para as mãos gananciosas e trêmulas deles. E, de repente, comecei a rir. No começo era um risinho abafado, borbulhando na garganta junto com o sangue. Mas depois ele irrompeu. Uma gargalhada alta, histérica, insana. Eu ria e não conseguia parar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, misturando-se com a sujeira. Marcelo recuou. Por que você está rindo, sua idiota? Ele levantou o lingote. Cala a boca, cala a boca. Vocês são idiotas, consegui dizer em meio ao riso. Oh, meu Deus, como vocês são idiotas. Cala a boca, minha mãe guinchou. Celo, bata nela, ela está histérica. Não, mãe, não é histeria. Levantei a cabeça e olhei para eles com olhos claros e frios. É uma comédia, vocês estão roubando um museu de cera. O que você quer dizer? Marcelo ficou tenso. Você realmente acha que Miguel Mendonça, o homem que controla metade do Brasil, guardaria 50 quilos de ouro em um baú podre, em um sítio velho, onde qualquer morador de rua poderia encontrá-lo? Eu ri de novo. Este esconderijo é uma armadilha para idiotas como vocês, desde 98. Você está mentindo, sussurrou Marcelo, mas sua mão com o lingote havia baixado. Verifique, eu acenei. Pegue uma faca, risque. Ouro é um metal macio, e chumbo é ainda mais macio, mas sob a tinta ele é cinza. O silêncio pairou na sala. Só se ouvia a respiração pesada de Marcelo e o uivo da sirene lá fora. Lentamente, como em um sonho, ele tirou o canivete do bolso. Olhou para o lingote em sua mão. Tinha um carimbo. Banco, quilate, número, tudo parecia perfeito. Não o escute, Celo, minha mãe gritou. Ela está tentando nos atrasar. Mas Marcelo não estava mais ouvindo. A dúvida que eu havia semeado deu frutos instantaneamente. Ele passou a lâmina da faca com força na borda do lingote. A tinta dourada descascou em um fino raspado. Por baixo, o metal cinza escuro e opaco foi revelado. Chumbo. Marcelo parou. Ele olhou para o arranhão cinza como se fosse uma sentença de morte. Não, ele sussurrou. Não pode ser. Ele pegou outro lingote da bolsa, riscou, chumbo. O terceiro, chumbo. O quarto, ele jogou todo o conteúdo da bolsa no chão. Os tijolos pesados caíram com um estrondo no piso de madeira, deixando amassados. Ele rastejava entre eles de joelhos, riscando cada um, rosnando como um animal ferido. Todos. Absolutamente todos os lingotes eram falsos, um adereço teatral barato. Chumbo? Marcelo levantou a cabeça. Seu rosto estava branco como giz. É só chumbo.
Ele se virou lentamente para Neide. Você disse. Sua voz era baixa e aterrorizante. Você disse que viu ele colocar ouro aqui. Você jurou. Minha mãe recuou para a parede, apertando as mãos no peito. Celo, eu vi! Juro! 20 anos atrás, ele trouxe uma caixa. Ele a abriu na minha frente. Era ouro. Eu não sabia. Ele deve ter trocado. Trocado? Marcelo rugiu. Ele saltou de pé, apertando um tijolo de chumbo na mão. Você me incriminou. Você me fez entrar nesta armadilha por um monte de chumbo pintado. Eu não sabia. Minha mãe guinchou, tentando se esconder atrás da poltrona. Celo, por favor, nós vamos pensar em algo. Nós temos a Vivi, podemos trocá-la. Vá para o inferno! Marcelo a atingiu com o lingote falso. O tijolo pesado atingiu a parede a 1 centímetro de sua cabeça, quebrando o gesso até o tijolo. Minha mãe gritou e caiu no chão, cobrindo a cabeça com as mãos. Você estragou tudo, bruxa velha. Por causa da sua ganância, eu vou morrer aqui. Ele se jogou sobre ela. A briga começou. Marcelo a estava espancando. Ela arranhava e lutava, tentando se libertar. Esta era a minha chance, a única. Enquanto eles se atacavam como ratos em um barril, comecei a agir. Minhas mãos estavam amarradas nas costas, mas eu me lembrava da lição de Jorge. Sempre tenha uma saída de emergência. Quando fui revistada antes de ser amarrada, Marcelo pegou meu celular e chaves, mas não verificou o forro da minha jaqueta. Lá, em um pequeno bolso secreto que Jorge me mostrara na mansão, estava uma minúscula lâmina de cerâmica. Não apitava nos detectores de metal e era afiada como uma navalha. Eu me contorci, tentando alcançar a costura com os dedos. Meus dedos estavam dormentes, mas a adrenalina me impulsionava. Senti a lâmina, puxei-a, um movimento desajeitado, e eu cortaria minhas veias. Marcelo, nesse momento, agarrou o cabelo da minha mãe e a arrastou em direção à saída. Você vai primeiro, ele gritou. Se os snipers atirarem, será em você. Celo, dói, me solta, eu te amo. Cala a boca, eu te odeio. Eu estava serrando a fita adesiva nos meus pulsos. A lâmina escorregou, cortando minha pele, mas nem senti dor. Mais um movimento, mais um. A fita se rompeu. Minhas mãos estavam livres. Eu me inclinei instantaneamente e cortei as amarras das minhas pernas. Marcelo e Neide estavam na porta do corredor. Eles não olhavam para mim. Eu pulei de pé. A espingarda que Marcelo havia jogado ao começar a verificar o ouro estava jogada na mesa. Eu a peguei, pesada, fria. Eu não sabia atirar, mas eles não sabiam disso. Parados, gritei, engatilhando os martelos. O clique soou como um trovão. Eles pararam. Marcelo se virou lentamente, ainda segurando minha mãe pelo cabelo. Ao me ver com a espingarda, ele soltou Neide, que escorregou para o chão, chorando. Vivi. Marcelo levantou as mãos. Vivi, querida, não seja boba. Está carregada. Você vai se machucar. Eu disse parados. Apontei os canos para o peito dele. Minhas mãos tremiam, mas meu dedo estava firme no gatilho. Afaste-se da porta. Os dois para a parede. Vivi, somos uma família. Minha mãe choramingou do chão. Calada! Eu gritei tão alto que ela se calou. Você não é mais minha mãe. Você é uma cúmplice. Rasteje para a parede. Rápido! Marcelo deu um passo para trás, depois outro. Seus olhos corriam pela sala, procurando uma saída. Você não vai atirar, ele disse, tentando forçar seu sorriso sedutor que agora parecia a carranca de um esqueleto. Você não é uma assassina, Vivi. Você é uma contadora. Você gosta de números, não de sangue. Eu aprendi muito nos últimos 3 dias, respondi. Por exemplo, que às vezes é preciso subtrair variáveis desnecessárias. Nesse momento, a sirene lá fora uivou ainda mais alto. Uma voz no megafone. Ramos, saia com as mãos para cima. A casa está cercada. Você tem 1 minuto? Marcelo estremeceu. Ele sabia que era o fim. Eu não vou ser preso, ele sibilou. Eu não vou apodrecer na cadeia pelo seu papai. Ele pulou bruscamente para o lado, rolou sobre o sofá e correu para uma porta discreta no canto da sala. A porta do porão. Pare! Eu apertei o gatilho. O tiro me ensurdeceu. O chumbo estilhaçou o caixilho da porta, mas Marcelo já havia desaparecido na escuridão da abertura.
Ele está fugindo pelo túnel, gritei, jogando a espingarda inútil. Corri para a porta dos fundos, destranquei a tranca e a abri para a rua. Para cá! Ele está no porão. Combatentes da SWAT invadiram a casa. Máscaras pretas, escudos, fuzis. Eles me afastaram, colocaram minha mãe de bruços no chão. Claro, o refém está livre, o comandante gritou no rádio. O suspeito desceu para o subsolo. Há um túnel! É um túnel! Eu gritei em meio ao barulho. Um antigo coletor, leva ao rio. Ele vai escapar. Não vai. Uma voz calma soou atrás de mim. Eu me virei. Mendonça estava na porta. Ele se apoiava na bengala e olhava para a porta do porão com uma expressão estranha, quase triste. Por quê? Eu perguntei. Ele conhece esse túnel. Nós brincávamos lá na infância. Porque eu sabia que ele fugiria para lá, respondeu meu pai. Eu sabia disso há 3 dias, quando ele começou a se debater. Um rato sempre corre para o buraco mais profundo. De repente, o chão sob nossos pés tremeu. Um rugido surdo e cavernoso veio de debaixo da terra, como se uma fera gigante tivesse suspirado na profundidade, e então o som de um impacto. O estalo de concreto quebrando e um grito. Um grito terrível, desumano, que parou tão subitamente quanto começou. Poeira saiu das fendas no chão. O que foi isso? Agarrei o braço de Mendonça. Solução de engenharia, ele disse secamente. Aquele túnel estava condenado a 10 anos. Eu mandei serrar as vigas de suporte em um ponto-chave. Qualquer vibração, mesmo uma corrida rápida, e a abóbada desaba. Olhei para ele horrorizada. Você o matou? Não, ele se matou. Com a própria ganância e medo, eu apenas removi o fusível. A SWAT já estava arrombando a porta do porão. Médicos! Alguém gritou de baixo. Desabamento! Um homem foi soterrado. Precisamos de equipamento. As horas seguintes se passaram como um sonho. Escavadeiras chegaram, equipes de resgate. Eles abriram o piso da sala de estar, cavando até o porão antigo. Minha mãe foi levada em um carro da polícia. Ela uivava e batia a cabeça no vidro. Eu estava sentada na varanda, enrolada em um cobertor, bebendo o chá quente que Jorge me deu. Mendonça estava sentado ao meu lado, segurando minha mão em silêncio. Ao amanhecer, quando o céu ficou cinza, o corpo foi retirado do porão. Marcelo estava vivo, mas inconsciente. Suas pernas foram esmagadas pela laje que caiu. Ele foi colocado em uma maca, mas o mais interessante aconteceu depois. Um dos socorristas, limpando os escombros, bateu com um pé de cabra na parede do porão, tentando alargar a passagem. A alvenaria, velha e úmida, desmoronou, e de lá caíram maços de dinheiro. Não pacotes, mas tijolos, firmemente embalados em polietileno, emparedados diretamente na alvenaria. Dólares, euros, reais, milhões. Minha nossa! O socorrista sussurrou. Toda a parede do porão, onde Marcelo se escondeu nas últimas 24 horas, onde ele planejou sua fuga, onde ele procurava o ouro. Toda aquela parede era feita de dinheiro. É aquele dinheiro, disse Mendonça, aproximando-se da beira do buraco. O que ele roubou da empresa. Ele não o enviou para offshores. Ele não o gastou. Ele era muito paranoico. Tinha medo de bancos. Eu me aproximei e olhei para baixo. À luz das lanternas, a montanha de dinheiro misturada com sujeira e tijolos parecia lixo. Marcelo, aquele gênio da fraude financeira, o homem que sonhava com uma vida bonita, literalmente vivia dentro de uma parede de dinheiro. Ele estava sentado em cima de milhões, comendo miojo, tremendo de medo e procurando um ouro mítico. Enquanto a verdadeira riqueza o cercava por todos os lados, ele se emparedou em sua própria felicidade roubada. Ironia, eu disse baixinho. Ele procurava um tesouro, sentado em um tesouro, e esse tesouro quase o esmagou. Não é ironia, Vitória, Mendonça respondeu, virando-se para mim. É a lei da natureza. Dinheiro obtido por traição sempre se transforma em uma pedra que te arrasta para o fundo. Um médico correu até a maca. Ele está recobrando a consciência. Vamos! Marcelo foi levado por nós. Ele abriu os olhos.
Seu olhar estava turvo de dor e choque. Ele me viu, viu Mendonça e viu a montanha de dinheiro que estava sendo retirada com paz do seu esconderijo. Ele tentou dizer algo, estendeu a mão para o dinheiro. Meu, ele ofegou. É meu. Não mais, Atsei, Celo, eu disse, olhando para ele de cima. São provas do crime, e você apenas lixo de construção. Ele foi levado. A porta da ambulância se fechou. Fiquei parada no meio das ruínas do meu passado. A casa estava destruída, a família aniquilada, minha mãe algemada, meu marido na reanimação a caminho da prisão. Mas senti uma estranha leveza, como se uma laje de concreto tivesse sido tirada dos meus ombros. Vamos para casa, filha, disse Mendonça. Paulo está esperando. Hoje é a primeira aula de equitação dele. Você prometeu assistir. Eu assenti. Vamos. Caminhamos até o carro. Eu não olhei para trás. Lá, nas ruínas do sítio, permaneceu a Vitória vítima. A Vitória ingênua e tola. No carro, sentou-se outra mulher. Uma mulher que havia passado pelo fogo e saído dele não queimada, mas temperada. E essa mulher tinha mais um último julgamento pela frente. O julgamento no qual ela deveria colocar um ponto final. 3 meses se passaram. A neve que naquela noite terrível havia coberto os rastros do crime no sítio derreteu, transformando-se em lama suja de primavera, e depois caiu novamente, limpa, branca, escondendo toda a sujeira desta cidade. A sala do tribunal estava sufocante, não por causa do calor, mas pela concentração de pessoas. Parecia que toda a cidade tinha vindo assistir ao final deste drama. Jornalistas se amontoavam nos corredores, câmeras disparavam como um bando de gafanhotos famintos. Era o julgamento da década. O caso Ramos, como foi apelidado pela imprensa, ganhou tantos detalhes que os roteiristas de séries policiais se roíam de inveja. Tinha de tudo. Paternidade falsa, roubo de milhões emparedados, tentativa de assassinato, sequestro e segredos dos anos 90. Eu estava sentada no lugar da principal testemunha. Eu vestia um talher branco, perfeitamente cortado, impecavelmente limpo. A cor da inocência, a cor de uma nova página. Senti centenas de olhares sobre mim, mas isso não me incomodava mais. Eu estava calma, como um iceberg. Do outro lado, na mesma gaiola de vidro onde eu estivera há 3 meses, agora estava Marcelo. Ele estava irreconhecível. Não havia vestígio do empresário lustroso que riu na minha cara. Ele havia perdido uns 15 quilos. Seu rosto, antes liso e autossatisfeito, estava coberto por uma barba grisalha e rugas profundas. Ele estava sentado, curvado, apoiado em uma muleta. As pernas, esmagadas pela laje no túnel, se soldaram mal e agora ele mancaria para sempre. Mas o mais assustador eram seus olhos. Não havia mais nem arrogância, nem astúcia neles. Apenas um medo animal e acossado. Ele olhava constantemente para trás, estremecia com cada som alto e procurava por alguém no salão, mas não havia ninguém para procurar. Minha mãe, Neide, não estava no salão. Depois daquela noite no sítio, sua sanidade não aguentou. Quando a polícia a tirou da casa destruída, ela ainda apertava nas mãos um pedaço de chumbo pintado de ouro e gritava que era mais rica que a rainha da Inglaterra. Os médicos diagnosticaram psicose reativa aguda em meio a um transtorno de personalidade profundo. Agora, ela estava em uma ala fechada da clínica psiquiátrica. Dizem que ela passa o dia sentada no canto da sala, modelando lingotes com miolo de pão e escondendo-os debaixo do colchão, esperando o helicóptero vir buscá-la. Ela traiu a filha por ouro que era chumbo, e esse conhecimento a consumiu por dentro. Testemunha Mendonça, prossiga. A voz do juiz me trouxe de volta à realidade. Ajeitei o microfone. Como eu disse, meritíssimo, o réu Ramos agiu conscientemente. O esquema de desvio de fundos foi elaborado por ele pessoalmente. Ele usou minhas contas como trânsito, falsificando minhas assinaturas eletrônicas. A perícia confirmou que os endereços IP de onde as operações foram realizadas pertencem ao laptop dele. Marcelo estremeceu na gaiola. É mentira! Ele gritou com uma voz rouca e falhada. Ela armou tudo! Ela e o papai bandido dela! Réu!
Sente-se! O juiz rugiu. Mais uma palavra, e eu o removerei do salão. Eu nem olhei em sua direção. Continuei a falar com uma voz calma e seca, listando os fatos. Também quero chamar a atenção do tribunal para os resultados da perícia genética. O réu sabia de sua infertilidade desde 2015. No entanto, ele conspirou com minha mãe, Neide Mendonça, para organizar a implantação de material doado sem o meu conhecimento. O objetivo era o nascimento de uma criança que se tornaria um instrumento de chantagem para obter acesso aos bens do meu pai biológico, Miguel Mendonça. Um murmúrio percorreu o salão. As pessoas cochichavam, balançavam a cabeça. Mesmo para o público cínico da nossa cidade, isso era demais. Vender a própria filha, usar seu corpo como incubadora para sêmen de doador em troca de herança, isso estava além do bem e do mal. Dessa forma, concluí, olhando diretamente nos olhos do juiz. Marcelo Ramos não é apenas um fraudador. Ele é um homem que sistematicamente destruiu a vida das pessoas ao seu redor por anos em busca de lucro. Ele não merece clemência. Voltei para o meu lugar. Mendonça, sentado na primeira fila, acenou brevemente para mim. Ele parecia satisfeito. Hoje, ele não era apenas um espectador, ele era um vencedor assistindo seu inimigo ser soterrado pelo asfalto da lei. Os debates continuaram por mais 2 horas. O advogado de Marcelo, um defensor público nomeado pelo Estado porque não restava dinheiro para um pago, tudo havia sido confiscado, tentou apelar fracamente ao estado de saúde do réu. Mas contra os fatos, contra os milhões emparedados, os documentos falsos, os depoimentos do tabelião Almeida e de Gisele, era impossível lutar. Finalmente, o tribunal se retirou para a deliberação. Quando o juiz voltou, um silêncio sepulcral reinou no salão. Em nome da República Federativa do Brasil, ouvi a sentença, e cada palavra caía como uma pedra na tampa do caixão de Marcelo. Considero culpado pelos artigos 159, parágrafo 4º, 127, parágrafo 2º, 222. Fraude em grande escala, privação ilegal de liberdade, posse ilegal de arma e condeno a pena de reclusão de 15 anos, a ser cumprida em regime fechado. O martelo bateu, bam! Exatamente o mesmo som de 3 meses atrás, mas agora soava como música para mim, como o acorde final de uma sinfonia de justiça. Marcelo uivou na gaiola. Ele escorregou para o banco, cobrindo o rosto com as mãos. 15 anos! Ele gritava. Se eu não vou sobreviver, vocês não têm o direito. Isso é um erro. Os policiais, os mesmos da última vez, o levantaram rudemente pelos braços. Para a saída, Ramos, sua vida bonita acabou. Levantei-me e fui a primeira a sair do salão. Eu sabia para onde ele seria levado. Eu conhecia o trajeto. Desci para o longo e ecoante corredor do subsolo, por onde a escolta conduzia os prisioneiros para os camburões. Fiquei perto da parede, com os braços cruzados no peito. 1 minuto depois, ouvi o tilintar das algemas e o arrastar dos pés. Marcelo estava sendo conduzido. Ele mal conseguia mover as pernas, pendurado nos ombros dos guardas. Ao me ver, ele parou. Os policiais, obedecendo ao meu aceno quase imperceptível, eles sabiam quem eu era agora. E sabiam que o homem de Mendonça, Jorge Ferreira, agora comandava a segurança daquele prédio. Afrouxaram o aperto por 1 segundo, permitindo que falássemos. Era uma cena espelhada. 3 meses atrás, eu estava aqui, esmagada, algemada, e ele estava indo comemorar. Agora, eu estava livre em meu tailleur branco, e ele estava em grilhões. Marcelo levantou os olhos para mim. Havia uma mistura de ódio e esperança patética neles. E aí? Ele ofegou, cuspindo saliva. Veio se gabar? Satisfeita? 15 anos vivi. Eu vou morrer lá. Tenho dívidas. Você sabe o que vão fazer comigo na cadeia por dívidas com gente séria? Vão me matar no 1º mês. Ele começou a soluçar. Vivi, você tem coração. Peça ao seu pai. Peça para ele interceder, para me transferir para o semiaberto. Eu devolvo tudo. Eu pago. Eu o observei em silêncio. Aquela criatura lamentável e quebrada, que eu chamei de marido, que dormiu comigo na mesma cama, sabendo que eu estava carregando o filho de outro, que estava pronto para queimar minha mãe viva por ouro falso. Lentamente, tirei um pequeno pedaço de papel do bolso.
Lembra, Celo? Eu disse baixinho. 3 meses atrás, eu entreguei um bilhete aqui. Ele salvou minha vida. Marcelo congelou, olhando para o papel na minha mão. O que é isso? Ele sussurrou. Você quer me ajudar? Dei um passo em sua direção e enfiei o bilhete no bolso do peito de sua túnica de prisão. Olhe! Ele o pegou com os dedos trêmulos, algemados. Abriu. Não era um cheque de 1 milhão, nem uma carta de perdão. Era um comprovante. Uma transferência bancária de R$100. R$100. Marcelo me olhou sem entender. Você depositou R$100 na minha conta da cantina da prisão. Para um chá. Eu sorri, mas meus olhos permaneceram frios. Compre um pacote do chá mais barato para se aquecer no barraco. Você está me zoando? Seu rosto se contorceu. Agora me escute. Eu o interrompi, baixando a voz para um sussurro que lhe causou arrepios na espinha. Você tem medo de ser morto por dívidas? Não se preocupe, não vão matar você. Eu me aproximei dele, tão perto que ele podia sentir o cheiro do meu perfume caro. Eu comprei sua dívida, Celo. Ontem, encontrei aquelas pessoas a quem você devia por suas trapaças. Eu paguei a eles até o último centavo. Uma esperança insana brilhou em seus olhos. Você pagou Vivi? Obrigado. Eu sabia que você me amava. Você não entendeu. Eu balancei a cabeça e meu sorriso se tornou como uma lâmina de barbear. Eu não perdoei sua dívida. Eu a comprei. Agora você não deve aos bandidos. Você me deve a mim. Eu fiz um acordo com o chefe da sua colônia. Você não será tocado. Você será cuidado. Marcelo olhou para mim e o significado das minhas palavras começou a atingi-lo. Você vai viver, Celo. Por muito tempo, todos os 15 anos. Você vai trabalhar 12 horas por dia na oficina de costura. Você vai esfregar banheiros, você vai comer lavagem. E todo mês, você vai me transferir seu salário para pagar a dívida. Peguei-o pela lapela de sua túnica e o puxei para perto. A morte é uma saída muito fácil para você. Eu quero que você viva, para que todas as manhãs você acorde nos beliches duros, olhe para as grades e saiba. Você está vivo só porque eu decidi assim. Você é minha propriedade, Marcelo, meu canário na gaiola, e eu vou desfrutar de cada dia do seu encarceramento. Ele recuou como se tivesse sido queimado. O horror em seus olhos era abissal. Ele entendeu que eu não o havia salvado. Eu o havia condenado a um inferno do qual não havia saída pela morte. Você é o diabo? Ele sussurrou. Sou apenas uma boa aluna, dei de ombros. Tive ótimos professores. Você e minha mãe. Os policiais o puxaram para a saída. E a propósito, eu joguei por cima do ombro dele. Sobre sua jovem esposa, Gisele. Marcelo se virou, fazendo as correntes tilintarem. O que aconteceu com ela? Foi presa? Não. Limpei uma poeira inexistente na manga. Ela fez um acordo com a promotoria. Entregou você com todos os detalhes. Contou sobre todos os esquemas, sobre o assassinato do seu pai, sobre tudo. Ela recebeu uma sentença suspensa. Onde ela está? Ele ofegou. Ela trabalha para mim. Eu sorri. Como empregada doméstica, ela limpa o chão daquela mesma mansão onde você sonhava em viver. Sabe, ela é muito esforçada. Ela entendeu a regra principal desta vida. É melhor servir ao vencedor do que apodrecer com o perdedor. Ela mandou lembranças e disse que a vassoura combina mais com ela do que o casaco de pele. Marcelo gritou. Era um grito de raiva impotente, o grito de um homem que foi humilhado e pisoteado completamente. Ele lutava contra os guardas, tentando se atirar em mim, mas eles o arrastaram para a porta de ferro. Apodreça lá, Celo, gritei para ele, repetindo suas próprias palavras. Apodreça longa e felizmente. A porta se fechou, abafando seus gritos. Fiquei sozinha no corredor silencioso. Respirei fundo. O ar cheirava de água sanitária e a coisa oficial, mas para mim era doce. Virei-me e caminhei para uma saída. A cada passo, o som dos meus saltos ficava mais confiante. Saí para a varanda do tribunal. O sol brilhante da primavera atingiu meus olhos. Gotas pingavam dos telhados. A cidade seguia sua vida, alheia às tragédias e triunfos que aconteciam dentro daquelas paredes. Um Maybach preto estava parado no portão. O vidro da porta traseira baixou. De lá, Miguel Mendonça olhou para fora e ao lado dele estava meu filho, Paulo,
Ele sorria e acenava para mim. Mãe! Ele gritou. Vovô Miguel prometeu que vamos ao zoológico. Você vem conosco? Olhei para eles, para meu pai, que havia encontrado uma filha, mas ganhado não apenas uma parente, mas uma sócia igual, para meu filho, que havia sido salvo da mentira e da sujeira. Desci os degraus. A neve rangia sob meus pés. Claro, meu amor, eu disse, entrando no carro. Eu vou com vocês. Agora estaremos sempre juntos. A porta do carro se fechou suavemente, cortando o barulho da rua. Tudo acabou? Mendonça perguntou, olhando para mim com atenção. Não, pai, respondi, olhando no espelho retrovisor para o prédio do tribunal que se afastava. Está apenas começando. Coloquei a mão na pasta de documentos que estava no banco ao lado. Eram os documentos de transferência da gestão do holding de construção para mim. Eu não era mais uma vítima. Eu não era apenas uma filha. Eu era Vitória Mendonça. E esta cidade agora sabia que era melhor não lutar comigo. O carro se moveu suavemente, levando-nos para uma nova vida. Uma vida onde não havia mais espaço para a traição. Mas havia espaço para a força, a família e, estranhamente, o amor próprio e o amor por aqueles que realmente o merecem. É isso, meus queridos ouvintes. Uma história sobre como pessoas próximas podem se tornar mais assustadoras do que inimigos. E sobre como uma mulher frágil pode se transformar em uma lâmina de aço quando encurralada. O que vocês acham? Vitória agiu corretamente? Ela não foi muito cruel com Marcelo no final? Afinal, 15 anos de prisão já é uma punição. E ela, na verdade, transformou a vida dele em escravidão. Ou será que uma traição dessa magnitude, quando um marido e uma mãe vendem você e seu filho, merece exatamente esse acerto de contas? E o que vocês pensam de Neide, a mãe dela? É possível justificar suas ações com amor, mesmo que doentio e perverso? Ou é apenas ganância disfarçada de palavras bonitas? Escrevam sua opinião nos comentários. Estou muito curiosa para saber de que lado vocês estão neste conflito. Se esta história tocou vocês, fez vocês sentirem empatia ou indignação, por favor, deixem um like neste vídeo. É a melhor recompensa para o autor. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder a continuação de nossos outros dramas. Tudo de bom para vocês!